original é o seguinte, se eu tiver errado, você me corrige. Quais são as influências sobre a vida de uma criança que é adotada por um casal homossexual? Aí você tem que pensar numa gama de coisas diferentes. Tem que pensar, primeiro, no sentido social. Como é que vai ser a vida dela? Em família, com os parentes, na escola. Aí vai ser zoada na escola, no mínimo, né? No dia dos pais, aí vai trazer sua mãe e seu pai para a festinha na escola, né? Ele vai ter que lidar com esse problema da chacota, da molecada na rua. Bom, aí a cabeça dos pais vão ter que orientá-lo mais do que o normal, do que um casal hétero teria que fazer. No sentido econômico, claro, o que vale mais? Uma criança abandonada, que não tem um casal hétero para adotar, ou uma criança bem amparada com um casal homossexual economicamente estabelecido? Claro, no sentido material, então não tenho o que dizer sobre isso. Agora, no sentido psicológico, eu acho que aí é a parte mais complicada. Porque, usando aquela trilogia, que, como Freud explica, por exemplo, né, que a estrutura freudiana da família é igual à da Bíblia. É o marido, a mulher e os filhos. É um triângulo ali. Então, na cabeça da criança, por mais que ele entenda, não, esse cara aqui é o meu pai e esse cara aqui é minha mãe. Por mais que ele tente entender isso, e os pais, o pai, a mãe, o pai, sei lá, vai dizer, olha, eu sou o papai, apesar de eu ser mais ou menos homem, eu sou a mãe, apesar de eu ser mais ou menos homem, vai ter uma confusão na cabeça dele, que o pequeno não tem como discernir muita coisa. Então, ele vai crescer, tem que fazer um ajuste emocional além da conta do que normalmente faria. Um casal hétero já complicado, com problemas. Então, ele vai ter problemas psicológicos, vai ter que ser tratado. Não vai ter problemas sexuais se os problemas psicológicos forem bem tratados e se, igual o Josafá falou, se os pais, apesar de homossexuais, souberem criar aquela criança do jeito que ela é, sem indução nenhuma. Mas é meio complicado. Imagina, uma das causas, acho que é a próxima pergunta, uma das causas do homossexualismo e homossexualidade é a falta da imagem paterna. Então, se o camarada cresce com duas imagens maternas ou duas paternas, imagina que tipo de confusão pode dar na cabeça dele. Então, do ponto de vista econômico, é uma coisa a ser pensada, pode ser viável, né? Mas eu acho que o Estado, as famílias, eu acho que existem outras maneiras de ver o problema sem precisar lançar um tipo de situação. Se eu sou homossexual, casado com uma pessoa que é homossexual, no mínimo eu preciso entender que nós temos um problema que vai ser passado para aquela criança. Não é só dar comida e carinho. Você tem que dar uma estrutura emocional. E a gente não vai ter condições, pela nossa própria natureza homossexual, de dar uma estrutura emocional para aquela criança. Não tem como, é incompatível. Nenhum psicólogo, nenhum psicanalista vai dizer que eles vão ter essa condição, porque não tem. Vai criar um problema. Então, não é porque alguém faz uma coisa errada que você vai fazer outra coisa errada, não. O certo seria as famílias heterossexuais criarem uma consciência, aquelas que têm poucos filhos, e adotar, sei lá, se 10, eu não tenho o número, mas se coisa pequena, tipo 10% das famílias brasileiras que têm condições de adotar uma criança fizessem isso, não tinha criança na rua. Então, a gente tem que pensar um conjunto de coisas nesse sentido. Foi aprovada uma lei para o casamento homossexual. Assim, eles podendo adotar uma criança. Eles chegando à igreja, eles são obrigados, no caso, se converteram ao cristianismo. Eles são obrigados, no caso, à separação. E a criança, o que faria com a criança? Eu vou tentar responder com outro exemplo. No mundo árabe, por exemplo, não é raro você encontrar um homem que tenha 2 ou 3 esposas. Aqui no Brasil, não sei se agora é, mas um tempo era crime, inclusive. Né? Bigamia é crime. Não, continua sendo crime, né? Não sei. Se você tem uma casada, você casou com outra, você vai para o chilindró, não tem conversa. Mas no mundo muçulmano, então é uma coisa comum, culturalmente aceita e legalmente aceita. O cara tem uma mulher e 2 outras 3 concubinas, mulher, não sei como é que eles chamam. Mas é uma coisa aceita. Aí o evangelho começou a ser pregado nesses lugares. Quando uma família que está lá, que é muçulmana, que bem estruturada, com um homem ali na casa e 3 mulheres e 20 filhos, quando aquela família se converte lá no mundo muçulmano, que é bem difícil, o que o missionário que está lá, o pastor que está lá, vai dizer para aquele cara? Você larga as outras 2 com os 15 filhos que as 2 te deram. Fica só com a primeira, com os outros 5. Quer dizer, não tem como. A Bíblia diz o seguinte, que você, do jeito que você veio para Cristo, vai ser aceito e você tem que mudar o que é possível, né? Porque a Bíblia ensina. Nesse caso aí, você tem que optar dos males o menor. Transportando para o caso do homossexual, o casal tem um filho, eles são homossexuais, adotaram uma criança. E um dia se converte, viram cristãos. Aí pergunta para a gente, o que a gente faz? Bom,
Bom, vocês vão ter que parar com a homossexualidade, não tem jeito. Mas porque se parar, a igreja não vai aceitar eles na igreja. Vão ser tratados, vão ser resolvidos. Mas é aquela criança que está no meio. Vai ter que criar uma maneira deles continuarem tendo responsabilidade sobre aquela criança, mas sem aquela influência como se fosse o suposto pai e mãe. Não sei como. Teria que estudar dá até um case aí. Vai fazer uma situação inusitada para escrever um livro, quem sabe, né? Mas teria que estudar como que eu e você somos um casal de gays. Nos convertemos. Então, a gente vai parar agora com essa prática, só que a gente tem um filho, fruto do nosso amor. E vai parar com a prática, porque a gente quer entrar numa igreja, a igreja exige, bonito isso, né? A igreja que a gente quer entrar exige isso. E a gente aceitou isso da igreja, não foi imposto, a gente aceitou. Se a gente está aceitando, como é que vamos resolver? Bom, vamos separar como casal, mas a gente tem uma responsabilidade em relação a essa criança. Então, vamos cuidar dessa criança até que ela se torne adulta. Tem que tentar resolver o problema amenizando as circunstâncias, não mandando a criança embora de volta, né? A próxima pergunta é a seguinte. Ela já foi adiantada um pouco, mas eu creio que agora vai ser levada um pouco mais a fundo. A pergunta é: quais as causas da homossexualidade? Bom, as causas da homossexualidade. Você não tem uma regra definida. Mas uma das foi o que o pastor Ailton acabou de citar, é a questão acho que a primordial, a primeira, que é a questão do convívio, onde a criança ela é desenvolvida, onde ela vai aprender acerca de valores, onde ela vai receber carinho, atenção, enfim. Quando, segundo, se eu não estiver errado, segundo os psicólogos, parece que a criança ela forma a sua mentalidade, a sua mente, a sua psicologia, enfim, até de forma inconsciente até os 6 anos, se não me falha a memória. Não que ela não forme depois, mas até essa idade é uma idade onde ela está adquirindo muitas informações e ela vai captando. Quando a criança não tem a imagem do pai, a imagem paterna, quando o pai é omisso, vamos dizer, um dos exemplos, quando o pai é omisso no seu papel, no relacionamento, aquela questão hoje que nós podemos dizer, né, que todos nós somos casados com as nossas mães e com os nossos pais. Em que sentido? Nós olhamos para a nossa mãe, nós temos um valor. Nossa, minha mãe é uma mulher guerreira, minha mãe é assim, nossa, eu quero casar com uma mulher como a minha mãe. Logo você vai procurar, quando você crescer, uma mulher que se equipare aí, pelo menos tem algumas qualidades que a sua mãe tem. E você sempre quer ser como o seu pai. O menino, ele olha, se o pai é motorista, ele quer ser motorista. Se o pai é eletricista, ele quer ser eletricista. E quando, geralmente, o pai é omisso ou o pai é muito bruto, é uma das causas, existem várias, né? Aí, aquilo inconscientemente, a criança olha e fala assim, eu não quero ser como meu pai está fazendo a minha mãe sofrer. A mulher que eu quero ter assim como a minha mãe. Inconscientemente, ele fala assim, eu não quero ser como meu pai é um ser bruto. Meu pai é um ser eu quero ser como a minha mãe. Então, inconscientemente, se não é via de regra, ele passa a pensar como uma mulher, ele quer ter exemplo como se fosse uma mulher, e pode se desenvolver um homossexualismo nesse cidadão. Ou uma menina lésbica, no caso, né? Não é via de regra. E outro caso pode ser a questão vamos dizer aqui, do menino, que conviveu nesse mesmo sentido e pode desenvolver o seu lado heterossexual sem problema nenhum. Existem vários casos de pessoas que tiveram seus pais omissos, aquela mãe, né, que toma o lugar do pai. Geralmente a menina que fala, nossa, eu quero ser com a minha mãe, tal. Pode ser também que ela desenvolva o seu lado lésbico, não? É algo de forma inconsciente, não tem como você estabelecer uma regra. É uma das causas, né? E existe causas, é grave, né? Existe causas, né? Causas? Causas? Causas. Existe casos, melhor, essa é a palavra que eu queria dizer. Existem casos e causas, mas no caso existem casos de alguns psicólogos que trataram algumas crianças que tiveram, ou adolescentes com problema de homossexualismo e puderam comprovar na conversa com eles ali que tiveram um problema de ordem familiar. Então você pode ver que na sua grande maioria o menino ou a menina tiveram ausência do pai, tiveram alguma má influência no seu lar que desenvolveu a questão do homossexualismo. E isso alguns psicólogos eles confirmam. Você pode, como que era o seu relacionamento? Era assim, assado, meu pai. Aí você nota que de lá para cá ele passou a ter
uma admiração pela mãe, no caso do menino, e aí ele passa a pensar como se fosse a menina, ele vai dizer, ele quer ser como se fosse a sua mãe. É uma das causas, entre outras. Então, aí voltando, nesse mesmo, em cima desse assunto aí, então você descarta assim que pode ser um problema genético? Pode nascer homossexual, gay ou lésbica? Esse assunto é bem polêmico, a origem da homossexualidade. Mas uma coisa todo mundo já é ponto fechado com todo mundo, tanto psicólogos, médicos, etc. Não é genético. Então, não existe nenhum homem que diga eu sou homossexual e o cromossomo dele seja o da mulher, XX. Ele é sempre XY. E não existe uma mulher que diz eu sou homossexual e o cromossomo dela seja XY, é sempre XX. Não tem conversa. Então, qualquer homossexual, se você fizer o DNA dele, o cromossomo é masculino, se ele for homem. Se for uma mulher, o cromossomo é feminino. Então, não é genético. Não existe uma falha. Porque se houver uma falha genética, você já vai caminhar no sentido de dizer, então é uma doença. E o pessoal do GLB, T, ZF, GH, JK, não sei quantas letras tem lá, já vai dizer que está com preconceito, etc., que é doença. A entidade que cuida da saúde no mundo, né? Eles têm lá os seus códigos que tratam as doenças, tal coisa, o código tal, doença tal. Então, eles decidiram, fora do Brasil, na década de 50, e aqui no Brasil, se não me engano, na década de 80 agora. Foi fechado o seguinte, que homossexualismo não é doença. Então, se você falar, o sujeito é homossexual porque nasceu com uma mutação genética, então ele é doente, tem um problema. E não é. Então, não tem mutação genética, né? Então, qual é a causa? Como o Josafá bem disse, tem essa questão familiar. Então, a ausência do pai, da imagem masculina, houve ali uma indução. O pai, sem perceber, induziu a criança a rejeitar ele como pai e como homem. Então, ele não quis ser aquilo para ele, não quero ser homem, né? Ou pode ser o contrário também. Às vezes, aquele menino, por exemplo, que estava no meio de 20 meninas e a mãe dele já tinha morrido, era a avó que cuidava, e a avó queria que ele fosse uma menina, e começa a cuidar dele como se fosse uma menina também. Então, na verdade, ele foi induzido de alguma maneira. Ou quando ele vira rapazinho, por exemplo, e ele está na rua jogando bola, brincando com os moleques, se ele tiver alguns trejeitos, alguma coisa assim, pode ser que ali haja uma indução também dos meninos. Ou se ele está sofrendo um abuso de algum parente próximo, o cara pode dizer, você não sabe, mas você é uma menina, ele é pequeno, está formando a mentalidade, e o cara em cima dele, porque quer abusar dele, você é menina. Então ele começa a acreditar que ele é menina, ou o contrário, não, você é menino, e ele sendo uma menina. Então, tem a questão da indução sexual na parte da infância. Tem a questão da possessão que eu falei, se ficar possuído por algum tipo de demônio, vira homossexual também, não tem por onde fugir. Tem a questão de trauma na infância, trauma na área sexual. Então, é comum, por exemplo, não é todos os casos, não são todos os casos, evidentemente, mas geralmente meninas que são homossexuais, você começa a conversar com elas, via de regra, elas foram violentadas na infância. Não foi só um abuso, mas tiveram um trauma forte. E a maneira do emocional dela, do inconsciente, se proteger daquela dor, eliminar aquela dor, é rejeitar homem. Então, ela estava crescendo normal, um dia estava andando na rua, um tarado pegou, violentou, machucou a menina, e ela criou um trauma. Então, a própria mente fechou a mente dela para o ser masculino. Então, ela passa a odiar os homens e passa a gostar de mulher. Então, pode ser um trauma na infância, por exemplo. Também tem a questão da alteração hormonal. Aí é um problema, é uma mancada médica, né? Então, você tem um filho, aí você começa a perceber que ele é menino. Aí ele vai crescendo, em vez de ele ser meio grosso, meio bruto, igual os outros moleques, meio atrapalhado, ele é muito delicadinho, o caderno, ele está no primeiro ano lá, no primeiro ano da primeira série, o outro irmãozinho dele, o irmão gêmeo dele, chega com o caderno lá todo bagunçado, orelha, né? Orelha de burro, não falaram no meu tempo, e ele não, o caderno todo arrumadinho, cheio de florzinha. Aí o pai começa a olhar assim, mas esse menino é esquisito, né? Aí leva no médico, aí o médico ali não faz um check-up direito, às vezes aquela criança tem um distúrbio de hormônio. Então, a nossa reação sexual e até o jeitão de falar, de ser, tem a ver com o hormônio masculino e feminino. Todo mundo tem os dois hormônios, mas tem um que é predominante. Então, se o hormônio feminino começar a ficar mais forte ou descompensar de relação ao masculino, não tem jeito, ele vai começar a falar fino. Vai começar a ficar muito emotivo, vai chorar à toa.